Olá, aqui é a Letícia e hoje eu vim falar sobre os episódios 7 e 8 de Daisy Jones and the Six. Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo também. Os links dos outros vídeos que eu falo dos outros episódios estão aqui na descrição e também no card de informações. Então a gente acompanhou nos últimos episódios a Simone fazendo sucesso em Nova York, teve também a Daisy se casando com o Nick e finalmente a turnê mundial de Aurora. Então a Daisy, depois de ficar magoada, chateada com o Billy por tudo que aconteceu ali durante a gravação do álbum, ela tá chateada, tá mais vulnerável, então ela decide ir pra Grécia e é lá que ela conhece o Nick, se casa com ele, pouca coisa, né? Falando-se de Daisy Jones, ela vai lá pra espairecer, mas ela acaba se casando. Então, a gente acompanha nesse momento na Grécia essa parte mais decisiva para Daisy. Ela vai para a Grécia para pensar na vida dela com tudo que está acontecendo. Então, eu percebi no gestual, né, da Riley Keough, uma Daisy mais vulnerável, né? A voz dela é mais fraca, ela tem um olhar mais distante, mais triste. Não sei se vocês perceberam isso, mas é essa associação que eu faço, né, da minissérie com a parte no livro em que a Daisy, ela teve uma mudança de chave na cabeça dela quando ela decide se separar do Nick, né, depois daquele fato que aconteceu ali no hotel, em que ela acorda e o Nick diz que ela teria tido uma overdose, mas nem ele sabe o que aconteceu. Então ali ela percebeu que se ela continuasse com o Nick, ela morreria. Então ela tem uma mudança de comportamento. Ela passa a acordar mais cedo e dormir mais cedo, né? Ela tem horários ali para dormir, para acordar. Ela diminui a quantidade de drogas e de bebida. Ela também passa a chegar no horário certo dos compromissos dela, né? Porque a Daisy Jones, 1 hora era pouco para ela de atraso. Então ela tem uma mudança de comportamento, que é uma Daisy que não quer mais ser a Daisy das capas de revista. Então esse momento do livro é o que eu senti ali que eles trouxeram para a minissérie nesse episódio 7. Então a gente tem todo um episódio mais lento, né, da Daisy lá na Grécia, mais vulnerável, tentando ser uma outra Daisy. Ela faz um esforço danado para esquecer o que ela viveu em Los Angeles com a banda. Nem mesmo pro Nick, que ela acabou de conhecer, ela falou que ela era uma vocalista da banda, né? Uma das bandas mais famosas do momento. Isso ela não falou pro Nick. Que é uma tentativa dela de esquecer tudo. Ela não queria mais ser ali a Daisy bem-sucedida, das capas de revista, né? Que muitas garotas daquele período da década de 70 queriam ser como a Daisy, porque ela passava essa imagem de estar no controle de tudo, bem-sucedida, do talento dela, mas por dentro ela não se sentia assim. Então a gente tem até uma cena em que ela lê a revista que a Simone levou para ela para a Grécia, que ela lê ali o que o Billy falou sobre ela, né? Sobre ser viciada, sobre ser lunática. Tudo que ele falou, ele magoou ela. Então ela se conecta ali com o Nick, né? Ela se casa com ele, ela quer ter uma companhia, esse é o motivo dela estar se relacionando com ele. Ela quer ter alguém ao lado dela, que quando ela volta para casa, ela tenha com quem conversar. Então, esse momento que eu vi ali na minissérie, eu associei àquele momento da Daisy do livro, em que ela tem essa mudança da chave. A diferença é que no livro ela já terminou com o Nick, mas na minissérie ela vai se casar ainda com ele. Então, vamos ver como que vai ser nos últimos 2 episódios. Qualquer coisa eu ratifico aqui o que eu falei, mas eu acredito que eles fizeram essa mudança ali para esse momento da Daisy na minissérie. Foi isso que eu senti ali assistindo. E aí a gente vê a relação da Daisy com o Billy, na verdade com o Nick, né, ali na Grécia, eles vão se casar, então aí ela chama a Simone pro casamento. No primeiro momento a Simone pensa que ela foi presa, que aconteceu alguma coisa, mas na verdade é o casamento. A Bernie até fala, da próxima vez usa o telefone para ligar, né? Porque a Simone precisou viajar para a Grécia para ela descobrir que ela ia se casar.
Então acontece isso no livro, é engraçado, né? É um traço de personalidade da Daisy, então a gente viu na minissérie também. Mas aí a gente tem o Nick tentando impressionar a Simone, né? A melhor amiga da futura mulher ali. Mas aí aos poucos a gente começa a ver alguns traços de personalidade do Nick do livro. Ele tem aquele jeito mais controlador, também agressivo em alguns momentos, a gente vê isso com a Simone. Em algum momento ali ele conversa com ela sobre... Né, a Simone fala que a Daisy precisa voltar para Los Angeles para turnê. Ela é a vocalista da banda mais famosa do momento, mas a Daisy não quer voltar. E a Simone bate nessa tecla para ela voltar. Mas o Nick fala que a Daisy faz o que ela quer. Se ela não quiser voltar, ela não precisa. Então a gente tem um momento dele, mas ele fala tudo isso de um jeito mais agressivo, né? Então a gente vê isso. E também tem um momento em que ele conversa com a Daisy, né, ali na cama, em que eles falam, né, a Daisy fala que ela pensou que o Billy era a alma gêmea dela e que ela ela se entregou ali, mas na verdade não foi correspondido. Então ela estava chateada com isso e aí ele pergunta se ela já esqueceu ele, mas ela não responde. E ali também é um momento mais controlador do Nick. Então tudo isso a gente vê, esses traços de personalidade dele, né, do Nick do livro, e tem a Daisy mais abalada, mais vulnerável, porque ela não quer mais a vida de Los Angeles. Até ela fala pra Simone que o Billy deixava ela chateada, magoada, e ali o Nick deixa ela feliz. Então por tudo isso, né, a Daisy naquele momento ela quer ter alguém, uma companhia. Então aí a gente tem um momento em que a Daisy volta pra Los Angeles, ela não queria isso, porque ela não queria mais se sentir magoada, ela fala isso. Mas aí o Nick fala que agora ela tem ele, então ela não vai mais precisar ficar amargoada, que qualquer coisa que acontecer, ele que vai ajudar. Então, eles vão para Los Angeles, né? Mas tudo isso depois de que a Simone foi para lá para tentar convencer ela a voltar. Mas aí o Nick faz um pouco a cabeça da Daisy e elas acabam brigando, né? Isso também é um traço de personalidade do Nick, que ele tenta ali persuadir a Daisy, né? No livro, ele quase fez ela não voltar para Los Angeles. Mas aí a Simone foi lá para viagem, né? No livro é na Tailândia que eles vão e se casam na Tailândia. Mas elas se encontraram em Roma, é uma loucura. Mas a minissérie foi mais sucinto, foi só na Grécia que aconteceu tudo. Mas aí a Simone vai para lá para convencer ela a voltar para Los Angeles para turnê. E ela só volta por causa da Simone. Mas aí na minissérie o Nick faz a cabeça dela e fala pra Daisy que a Simone tá interessada nela, né, romanticamente, né, tá apaixonada, e a Daisy acredita. E é isso que elas acabam brigando, né, ela vai confrontar a Simone sobre isso, né, na despedida ali elas acabam brigando, e tudo isso por causa do Nick. Porque o Nick tem esse jeito inconsequente, mais crianção mesmo, porque aí quando ele ouve a Simone falar pra Daisy que ela precisava estar no palco, que ela não é igual aos amigos dele que compõem só pra deixar no caderno e não mostrar para as outras pessoas. A Daisy precisa de conexões, ela precisa disso. E o Nick ouve isso e fala que por que não? Por que não ir para Los Angeles? Mas tudo isso depois que a Simone falou. E ali na frente da Simone, o Nick faz birra, né? Ele fala que a Daisy não vai. Então isso tudo também é um traço de personalidade do personagem. Então ela vai para Los Angeles. E aí no começo a gente tem a birra dela com o Billy, porque até então eles não se falaram depois do que aconteceu com o artigo da Rolling Stone. E eles acabam se confrontando ali, mas ao invés de se fazerem as pazes, eles acabam brigando de novo, né? Clássico do Billy e da Daisy. E ali a gente tem a tensão dos dois durante toda a turnê, que é o que movimenta esses personagens, que é o que a Taylor Jenkins Reid escreveu. E eu não sei vocês, mas eu gostei disso na minissérie, de ver toda essa tensão, mas ao mesmo tempo eles serem apaixonados um pelo outro, mas eles não podem ficar juntos. A Daisy é mais por um amor não correspondido e o Billy acha que eles não devem ficar juntos. Então eu consegui ver isso, eu gostei disso na minissérie, porque a minha experiência com o livro foi mais de distanciamento ali enquanto eles estavam na turnê e tinha todo esse misto de sensações, e é quando
A Daisy também percebe que ela tá de fato apaixonada pelo Billy, mas o Billy tem a família dele e ele não vai abandonar a família, apesar de estar apaixonado por ela. Mas isso a gente só descobre mais no final, quando o Billy fala. Eu confesso que eu fiquei em dúvida se eles iam ficar juntos ou não. Eu não li sinopse, não tive muita informação do livro antes de ler, então pra mim foi mais no feeling ali do livro. E ele só fala isso de fato mais no final, que ele de fato estava apaixonado pela Daisy. E que naquele momento ele não tinha muito desejo ali pela Camila. Eles eram um casal, mas eles estavam juntos mais pelo companheirismo do casal. Não como paixão, com romance, né? E eu consegui ver isso nesse episódio da turnê. Eu também queria ressaltar também a atuação do Sam Claflin. Eu consegui ver um Billy mais triste, mais vulnerável também. Apesar, né, dos dois sempre com o ego lá em cima, eu consegui ver também os personagens mais vulneráveis. Até essa questão do relacionamento com a Camila, né? Ali quando ele vai deixar ela no aeroporto, eles se despedem e eles trocam, né? Ele fala que ama ela, mas aí quando ela vai embora, ele faz uma cara de tristeza. Então tudo isso eu consegui ver, que é o que eu senti ali no livro. Mas foi com mais distanciamento. Então pra minissérie a gente vê ali de fato os personagens vivendo aquele momento. Então eu gostei de assistir, porque no livro foi mais distante. E também a dinâmica do Rod, né, que enfim a gente conhece ele mais ali na banda, né, ele é o gerente de turnê, mas ali no livro ele é o empresário, então a gente tem ele mais no dia a dia de todo mundo. E ali eu gostei da dinâmica, eu achei engraçado, né, porque a gente tem ali em toda a turnê o Billy e a Daisy brigando, né, implicando um com o outro, tanto nos ensaios, na coletiva de imprensa, porque aquele momento é o episódio depois do artigo da Rolling Stone. Então todo mundo acha que eles brigam entre eles, né? Depois de tudo que o Billy falou. Então todos os jornalistas perguntam se eles estão bem, se a música que o Billy escreveu é para Daisy e vice-versa. Por que eles não estão tocando Honeycomb na turnê? Então todo mundo quer saber, mas eles tentam esconder ali. Então é legal ver isso. E também tem a dinâmica do Rod com os pedidos, né, da Daisy e do Billy. A Daisy fala que quer uma suíte só pra ele e pro Nick. E aí o Billy fala que quer também a suíte pra ele e pra Camila, apesar da Camila não estar com frequência ali na turnê. E aí a Daisy fala que quer um camarim só pra ela. E aí o Billy fala que quer um camarim só pra ele. E aí é o Rod que sugere, né, por que eles não pedem então um ônibus pra cada um? Aí eles perguntam, né, é possível isso? Eu achei muito legal ter saído da boca do Rod, né? Porque a gente tem isso no livro. E é porque o Billy e a Daisy não estão se falando. No livro eles de fato não se falam. Na minissérie ali eles até brigam um pelo outro. Mas ali na minissérie, no livro, é o Graham que é o intermediário entre eles. Eu achei engraçado isso no livro. Mas aí a gente tem o Rod que sugere os dois ônibus. Então a gente tem, né, o ônibus do Billy e o ônibus da Daisy. E aí porque também a banda tá fazendo muito sucesso, então a gravadora acata os pedidos, esses desejos deles, apesar de mirabolantes, eles gostam de gastar tudo isso. Isso é da característica dos personagens. Eles têm ali o ego deles lá em cima, eles são crianções, né? Gostam de fazer birra, só porque a Daisy tem, eu também quero. E aí falando sobre a tensão ainda do Billy e da Daisy, a gente tem um momento em que ela excede, né, nas substâncias, né, na droga e no álcool, e parece que ela voltar ali pra banda, volta toda essa necessidade de ter ali a bebida e o álcool no café da manhã, no jantar. E como eu falei ali naquela trama da Grécia, que é aquele momento que ela não queria mais aquela vida das capas de revista, que por dentro ela estava destruída por dentro, solitária, ela não sabia quem eram os amigos dela de verdade, em quem confiar. E aí, quando o Ted morre no livro, a gente tem uma mudança também da Daisy. Ela se vitimiza ali e decide não buscar reabilitação,
que era o que ela queria fazer. Então, ela volta a abusar das substâncias. E é essa relação que eu faço para esse momento da minissérie, porque é a Daisy voltar para a banda, para a turnê, depois dessa viagem para a Grécia, e ela volta a usar como nunca as drogas e as bebidas, né? Então, eu não sei o que vai acontecer com o Ted, né? O que vai acontecer nesses 2 últimos episódios, mas foi essa sensação que eu tive, né? Que a Daisy já passou por esse momento de querer, né, ser mais sóbria e depois ela tem uma recaída e volta a abusar das substâncias. Então, é nesse momento que a gente tem na turnê, né, que ela e o Billy sempre observando ela. E ele é o primeiro ali a observar que tem alguma coisa diferente. Ela começa a se comportar diferente nos palcos, ela até se machuca ali, mas ela não quer sair. Ela só sai quando ela quiser, Daisy Jones, né? Mas a gente tem todos esses conflitos, né, pairando ali entre os personagens, que deixa a turnê mais tensa. E é o que acaba resultando na separação deles. Então vamos ver como que vai acontecer isso na minissérie, né? Já tá acabando a minissérie. Eu tava pensando em muitas coisas que ainda não aconteceram, como a morte do Ted, a relação do Graham com a Karen. Não sei se a gente vai ter isso, não sei o que vai acontecer, mas vamos ver, né? E eu também queria falar sobre a Simone, porque a gente tem ali uma trama nova da personagem, porque a gente não conhece muito da Simone no livro. Ela é mais a melhor amiga da Daisy, que ajuda ela, que inspira ela a continuar na carreira, e ela que ajuda também a Daisy na reabilitação mais pro final da história. E aqui na minissérie a gente acompanha, né, as músicas de fato da Simone, né, o sucesso que ela faz quando ela chega a Nova York e tem essa parceria com a Bernie, porque em Los Angeles a Simone teve a voz dela roubada pela gravadora. Eles colocaram a voz da Simone na boca de outras mulheres, de outras cantoras, e tudo isso porque ela não aceitou se servir ali, né, apenas do corpo dela. Eles tentaram abusar dela, mas ela não acatou isso, porque ela estava lá pela carreira, pela música, e como ela não se submeteu a isso, eles roubaram a voz dela. Mas ela decidiu ter um recomeço, então ela vai para Nova York, porque a Bernie convidou ela, né, quando elas se conheceram ali em uma das festas, e é a Bernie que toca a música da Simone nas baladas, na noite, porque ela é DJ. E aí o povo começa a gostar dela, né, as pessoas começam a gostar dela, das músicas dela, e aí que ela faz sucesso. Então eu gostei dessa relação das duas, uma apoiando a outra, e aí a gente conhece, né, que depois elas vão se apaixonando uma pela outra. Então a gente tem essa relação da Simone aqui pra minissérie, e tudo isso é muito novo, a gente não conhece no livro, então eu gostei disso. E a atriz que interpreta a Simone é a brasileira, ela é filha de jamaicano com brasileira, ela morou aqui no Brasil. Então a gente tem uma representante brasileira na minissérie, e é incrível ver os números musicais dela, né? A voz dela é incrível, então a gente tem números musicais da Simone, a gente tem também a atuação da atriz que eu destaco aqui no vídeo, porque eu consegui ver a emoção da Simone, tanto no momento quando ela foi apunhalada, né, pela gravadora, que roubaram a voz dela. Então a gente consegue ver o sentimento dela ali pelo olhar, né, naquela cena com a Daisy. E depois, quando elas brigam na Grécia, a Simone também não precisa falar nada, mas a gente consegue ver que ela tá sentindo. Então eu destaco a atuação dela também. Eu gostei bastante dos números musicais. Então foi muito bom ver a Simone na minissérie, que a gente não viu no livro, né? Eles trouxeram, amplificaram a vida da Simone aqui pra gente na minissérie, e foi muito gostoso de assistir. Então foi esse o vídeo de análise dos episódios 7 e 8 da minissérie. Então essa semana são os últimos episódios. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muita coisa para acontecer, não sei como que eles vão comprimir em 2 episódios. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo também. E de comentar o que você tem achado sobre a adaptação de Daisy Jones and the Six. Obrigada e até o próximo vídeo.